Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é terça-feira, muito quente, muito calor, sem previsão de chuva. Então, nós bebermos bastante água, se hidratar, né? Sair do sol. Eu hoje já fiz um monte de coisa. Já levei minha irmã no médico. Já chegou lá, ela deu um show. Não queria fazer exame. Não queria sair da cadeira de roda. Depois sentou na maca, começou a se bater. Mas graças a Deus fez os exames. Só faltou de urina, porque ela não fez xixi. Infelizmente, não fez. Deve estar com infecção, né? Porque não fez xixi. O médico que fez a ultrassom falou pra mim assim, que não tem nada grave nos exames que ele fez da ultrassom. Falou que a única coisa que ela deve ter é mental mesmo. Falou, a senhora vai pegar esses exames, já até me deu o resultado. A senhora vai pegar os exames, vai levar no médico que atendeu ela, que ele vai encaminhar ela para o psiquiatra. Então eu já fiquei mais feliz, né? Porque o psiquiatra eu sabia que ela tinha problema. Eu já sabia que ela tinha ela toma remédio, né? Então eu já sabia. Tava com medo de ser Alzheimer, ou medo de ser Parkinson, que é triste. Tudo é triste. Vai dormir agora? Olha o passarinho, vem, ó. Olha aqui. Olha o papinho dele. Olha o papinho dele. De tanto comer. Tá querendo voar já. Mostra aí. Mostra mais pra cima. Aí. Olha o papo dele. De tanto comer. Meu marido não deixa faltar comida pra ele. A gente tá esperando ele crescer pra poder voar, né? Isso aí é porque ele tá sem pelo. Olha, bicando eu. Pedindo comida. E já comeu, hein? Então eu vou fazer a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe a todos meus inscritos e não inscritos. Abençoe a todo mundo no geral. Que as bênçãos de Deus caem em cada um de nós, inclusive de mim. Então eu vou ler o livro de São Padre Pio. Eu estou no 10º artigo, no 9º artigo do Credo, que fala da igreja em geral. Que nos ensina o Credo, o artigo do Credo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos? Parece que eu já li. Eu vou ler outra parte. Da igreja docente e da igreja discente. Há alguma distinção entre os membros que compõem a igreja? Entre os membros que compõem a igreja, há distinção muito importante, porque há uns que mandam, outros que obedecem, uns que ensinam, outros que são ensinados. Como se chama a parte da igreja que ensina?
a parte da igreja que se chama ensina ou ensinante, que se chama ensina, chama-se docente ou ensinante. E a parte da igreja que é ensinada, como se chama? A parte da igreja que é ensinada se chama discente. Quem estabeleceu essa distinção na igreja? Essa distinção na igreja estabeleceu-se ao próximo Cristo Jesus, ao próprio Cristo Jesus. A igreja docente e a igreja discente são, pois, duas igrejas distintas. A igreja decente e a igreja discente são, pois, duas igrejas distintas? Estão perguntando. A igreja docente e a igreja discente são duas partes distintas de uma só mesma igreja. Como no corpo humano, a cabeça é distinta de outros membros, e não obstante, forma com eles um só corpo. De que pessoas se compõe a igreja docente? A igreja docente compõe-se de todos os bispos, quer se encontrem dispersos, quer se encontrem reunidos em concílio, unidos à sua cabeça, o Pontífice Romano. E a igreja discente, de que pessoas é composta? A igreja discente é composta de todos os fiéis. Quais são as pessoas que têm na igreja autoridade de ensinar? Os que têm na igreja o poder de ensinar são o Papa e os bispos, e sob a dependência destes, os outros ministros sagrados. Somos obrigados a ouvir a palavra docente? Somos obrigados a ouvir a igreja docente? Sim, sem dúvida. Somos todos obrigados a ouvir a igreja docente sob pena de condenação eterna, porque Jesus Cristo disse aos pastores da igreja, na pessoa dos apóstolos: quem me ouve, a mim me ouve, e quem vos despreza, a mim me despreza. Além da autoridade de ensinar, tem a igreja mais algum poder? Sim, além da autoridade de ensinar, a igreja tem especialmente o poder de administrar as coisas santas, de fazer as leis e de exigir a sua própria observância. Virá do povo o poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica? O poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica não vem do povo, e seria heresia dizer, vem unicamente de Deus. A quem compete o exercício desses poderes? O exercício desses poderes compete unicamente ao corpo hierárquico, isto é, ao Papa e aos bispos a eles subordinados. Agora eu vou falar do Papa e dos bispos. Quem é o Papa? O Papa, a quem chamamos também Sumo Pontífice, fosse o Romano Pontífice, é sucessor de Pedro na Santa Sé, o vigário de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da igreja. Porque o Romano Pontífice é o sucessor de Pedro? O Romano Pontífice é sucessor de Pedro porque São Pedro reuniu na sua pessoa a dignidade de bispo de Roma e de chefe da igreja, e porque, por sua disposição, estabeleceu em Roma sua sede, e aí morreu. Por isso, quem é eleito bispo de Roma é também herdeiro de toda a sua autoridade. Porque o Romano Pontífice é o vigário de Jesus Cristo. Ele é o vigário de Jesus Cristo porque ele o representa na terra e faz as suas vezes no governo da igreja. Porque o Pontífice Romano é o chefe visível da igreja. Ele é o chefe visível da igreja porque dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus, que é a cabeça invisível da igreja. Qual é, pois, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra e dá-lhe um poder supremo e imediato sobre todos e a cada um dos pastores e dos fiéis. Pode errar o Papa ao ensinar a igreja? O Papa não pode errar. Quer dizer, é infalível nas definições que dizem respeito às fé e aos costumes. Qual o motivo que o Papa é infalível? É infalível em razão da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo.
Quando o Papa é infalível quando na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguido por toda a Igreja. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé. E se obstinasse nesta incredulidade, já não seria católico, mas herege. Por que fim Deus concedeu ao Papa o dom da infabilidade? Deus concedeu ao Papa o dom da infabilidade a fim de que todos estejam certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. Quando foi definido que o Papa é infalível, a infiabilidade do Papa foi definida pela Igreja Católica, pela Igreja no Concílio do Vaticano, e que se alguém ousasse contradizer essa definição, seria herege e excomungado. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, estabeleceu porventura uma nova verdade de fé? Não. A Igreja, ao definir que o Papa é infalível, não estabeleceu uma nova verdade de fé, mas só definiu para se opor a erros novos, que a infalibilidade do Papa, contida já na Escritura, na Sagrada Escritura e na tradição, é uma verdade revelada por Deus e, por consequente, se deve crer como dogma e artigo de fé. Como qualquer católico deve proceder para com o Papa, todo e qualquer católico deve conhecer o Papa como Pai, Pastor e Mestre universal, e estar unido a Ele de espírito e coração. Depois do Papa, quais são as instituições divinas, as personagens mais veneradas da Igreja? Depois do Papa, por instituição divina, as personagens mais veneradas da Igreja são os bispos. Quem são os bispos? Os bispos são os pastores dos fiéis, estabelecidos pelo Espírito Santo para governar a Igreja de Deus, nas sedes que lhes são confiadas sob a dependência do Pontífice Romano. Quem é o bispo? Quem é o bispo na sua própria diocese? O bispo na própria diocese é o pastor legítimo, o pai, o mestre superior de todos os fiéis, eclesiásticos e leigos, que pertencem à mesma diocese. Por que o bispo se chama pastor legítimo? Se chama pastor legítimo porque a jurisdição, isto é, o poder que tem de governar os fiéis da própria diocese, lhe foi conferido segundo as normas da lei da Igreja. De quem são sucessores os Papas e os bispos? O Papa é sucessor de Pedro, príncipe dos apóstolos, e os bispos são sucessores dos apóstolos, no que diz respeito ao governo ordinário da Igreja. Deve o fiel estar unido ao próprio bispo? Sim, todo e qualquer fiel, eclesiástico ou leigo, deve estar unido de espírito e de coração ao próprio bispo que está em graça e em comunhão com a Santa Sé Apostólica. Como deve proceder o fiel para com o próprio bispo? Todo e qualquer fiel, eclesiástico leigo, deve respeitar, amar e honrar o próprio bispo e prestar obediência em tudo que se refere ao bem das almas e ao governo espiritual da diocese. Quais são os auxiliares dos bispos na cura das almas? Os auxiliares do bispo na cura das almas são os sacerdotes e principalmente os párocos. Quem é o pároco? O pároco é um sacerdote delegado para presidir e dirigir sob a dependência do bispo uma porção da diocese que se chama paróquia. Quem tem os fiéis? Que deveres têm os fiéis para com o seu pároco? Os fiéis devem conservar unidos a seu pároco, ouvi-lo com docilidade, confessar-lhe respeito e submissão em tudo que interessa ao bem da paróquia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até mais.